Graça e paz, irmãos. Amém. Mais uma vez é uma satisfação poder compartilhar a palavra com todos os irmãos. Como o pastor disse, eu estou concluindo meu primeiro ano no seminário. Isso só foi possível graças aos irmãos, graças a Deus, que tem usado essa igreja na minha vida. Louva a Deus pelo dia que eu entrei por aquelas portas ali. Os irmãos... Eu me encontrei aqui, né? Falei, rapaz, eu sou daqui. É um prazer compartilhar a palavra com os irmãos. Tenho aprendido muito no seminário. Os irmãos têm investido na minha vida. Tenho aprendido principalmente também sobre missões. Tem uma matéria, como eu já compartilhei com os irmãos no domingo passado, que se chama Teologia Bíblica de Missões. E eu estou lendo um livro dessa matéria que se chama Missões na Bíblia. E ele mostra que a Bíblia é missões. Desde o primeiro versículo, irmãos. Como que começa o primeiro versículo da Bíblia? Como é que é? No princípio, criou Deus o quê? Céus e a terra. Isso mostra que Deus é um Deus universal. É o Deus de toda a terra. É o Deus do mundo inteiro. Mundo inteiro. Isso nos leva para missões. Nós precisamos levar a palavra do nosso Deus ao mundo inteiro. Aí você vai para a criação do homem. O que Deus disse para o homem, quando ele criou o homem, o que ele disse para a humanidade? Para eles dominarem a terra, dominarem o mundo. Isso também fala de missões. Levar o reino de Deus, o domínio de Deus na terra, no mundo inteiro. Aí vem a história de Abraão. O que Deus fez de Abraão? Um grande missionário. O que ele disse para ele? Sai da tua terra, da tua parentela. Vai para o lugar, para a terra que eu vou te mostrar. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso é missões. Desde o começo, pela Bíblia toda, temos missões. Então, é muito bom a gente poder participar, fazer campanhas de missões nacionais, mundiais, estaduais, como a gente sempre faz aqui. Não existe igreja, não existe cristianismo, não existe fé, não existe nosso Deus sem missões. Essa é a alma da nossa fé. Nós precisamos levar a salvação, o reino de Deus, no mundo todo. Portanto, nós temos que ter essa visão missionária. Amém? Estão ali os meus tios, fruto de uma pequena missão minha. Eu sou muito grato a Deus pela vida deles, de toda a minha família, principalmente deles, desde pequenininho, sempre fui muito apegado aos dois. E depois de grande, e olha a bênção que eu recebi, irmãos. Através da reunião que eu fazia na casa deles, eu conhecia minha esposa. Aleluia! Quando eu vi ela lá, eu falei para minha tia, tia, que moça bonita, tia. Vou casar com essa menina. Quando eu era de outra denominação, eu comecei a fazer missões na casa deles. Comecei lá uma célula, uma reunião. Comecei a estudar a Bíblia com eles. E são dois frutinhos que o Senhor concedeu que eu tivesse. Batizei os dois, são servos do Senhor. Estão aqui nos visitando, E louvo a Deus pela vida deles. Por isso nós precisamos pregar, inclusive fazer missões já na nossa família. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Versículos muito conhecidos dos irmãos. Mas vamos fazer um estudo bíblico aqui muito interessante. Romanos 12, a partir do versículo 1. Vamos ler. A minha versão é NAA, Nova Almeida Atualizada, é a mesma versão que está ali no telão. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um culto.
E obrigado pela sua palavra que temos em nossas mãos. Obrigado por tão grande privilégio de podermos lê-la. Muito obrigado por poder conhecer o Senhor através da sua palavra. A minha oração é que o Senhor abra a nossa mente, nossos olhos espirituais, abra o nosso coração para que possamos entender e absorver a sua palavra, que é a sua vontade para nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Por que Deus criou? Para que Deus criou nós, homens e mulheres, a raça humana? Deus nos criou para que possamos adorá-lo, para que possamos louvá-lo, servi-lo e desfrutá-lo, nos alegrarmos nele para sempre. Essa é a razão da nossa existência. Talvez possamos nos perguntar: por que nós existimos? Por que existe algo ao invés de nada? Porque, pensa, não existia nenhuma partícula de poeira. Nada, 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 nada. O universo teve um começo. Teve um ponto que ele foi criado. Antes disso não existia nada. Pensa que loucura. Como é que é isso? Nem os cientistas conseguem explicar isso. Antes da teoria do Big Bang, eles acreditavam que o universo existia porque existia, era eterno. Mas surgiu essa teoria que no começo muitos não aceitaram que o universo tem um começo. Por que não? Porque ao dizer que o universo teve um começo, é o Big Bang, começou, pá, houve a explosão e começaram as coisas a evoluir. Quando você assume isso, você assume então que houve o começo, que ele foi criado e que para isso é necessário alguém que tenha dado o pontapé. Mas se teve uma explosão, quem que acendeu o fósforo? Alguém teve que ir lá. É impossível algo vir a existir do nada. Se não existe nada, do nada não vem nada. Precisa ter alguém ali para dar a partida. Portanto, nem os cientistas conseguem explicar o que causou o começo da vida, o começo do universo. Eles não conseguem explicar. Eles simplesmente dizem isso. Não conseguimos saber ainda o que havia antes. Eles sabem que começou porque o universo está expandindo de um único ponto. As galáxias estão se afastando cada vez mais. Ou seja, teve um ponto do tempo que elas estavam todas em um único ponto. E aí eles chamam daquele momento do Big Bang, da explosão que aconteceu. Portanto, a pergunta está respondida. Qual é o propósito da nossa existência? Porque talvez alguns de nós já tenhamos estado em crise. Eu, principalmente, no começo da minha adolescência, eu pensando sobre isso. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? De onde que eu vim? Por que nós existimos? Aí você começa a olhar para a humanidade e você começa a ver que em cada ponto onde existiu raça humana, existiu adoração. Existiu culto. Isso está enraizado na natureza dos homens. Aonde existe uma civilização, aonde existe um grupo de pessoas, existe adoração a uma divindade. E isso explica mais uma vez. Essa é a maior prova de Deus. Se nós sentimos fome de Deus, é porque existe um Deus. O seu estômago sente fome, porque existe comida para ser digerida. Se não existisse, não haveria fome. Olha só, todos os pontos, na África, na América, na Europa, na Ásia, todas as civilizações têm uma religião. Eles têm um culto. Eles sentem a necessidade de adorar. O que acontece? Todos vocês sabem, todos nós sabemos. O homem foi criado por um único Deus verdadeiro. Só existe um Deus verdadeiro. Por que todos não adoram esse Deus verdadeiro? Vocês sabem, por causa da queda, do pecado, que estragou o homem, que afastou o homem, porque o pecado faz separação entre Deus e o povo. Portanto, os homens ficaram com esse vazio do Deus verdadeiro, mas com essa fome, com essa necessidade de adorar. Então eles prestam cultos,
aos seus deuses inventados. O que eu quero falar nessa noite? Do verdadeiro culto, a verdadeira adoração. Paulo disse algo aqui chamado culto racional, que também pode ser traduzido para culto espiritual. O verdadeiro culto que Deus quer receber, que nós devemos prestar, o verdadeiro culto a Deus. Olha só, mesmo depois que o Filho de Deus veio ao mundo e revelou quem é o verdadeiro Deus para esses homens que caíram, que não sabem mais quem é Deus, que começaram a inventar deuses, o Filho de Deus veio, Jesus veio para revelar para nós o verdadeiro Deus, a verdadeira salvação. Por isso que nós fazemos missões, proclamando o verdadeiro Deus. Mesmo depois disso, muitas pessoas ainda têm uma ideia errada do culto, a ideia errada da adoração. O que seria o culto? O que seria a adoração? Por exemplo, muitos pensam que o culto é oferecer um sacrifício de animal para Deus. Vou oferecer um sacrifício, vou matar um bezerro lá para oferecer para Deus. É como as pessoas pensavam antigamente. Não, eu vou fazer um sacrifício, eu vou me sacrificar e eu vou andar de joelhos até uma cidade sagrada. E Deus vai receber meu culto, a minha adoração. Não, será que seria isso? Muitas pessoas pensam, no nosso meio inclusive, o culto é ir lá na igreja no domingo. Isso é culto. Vou lá cantar louvores, cantar músicas que falam de coisas a respeito de Deus e vou para casa. Fui lá no culto. Olha a ideia de muitas pessoas. Eu fui na igreja. O que você vai fazer na igreja? Eu fui assistir o culto. Assistir o culto. É uma ideia muito errada a respeito do culto. O que é um culto? É você prestar adoração a Deus. Portanto, quando nós estamos aqui reunidos, nessa reunião, é para prestarmos adoração a Deus, um culto de reverência a Deus, uma homenagem ao nosso Deus, reverenciando aquele que nos salvou. Veja, o apóstolo começa, o versículo 1, dizendo: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, poderíamos dizer, por causa das misericórdias de Deus. Deus teve misericórdia de nós. Por que você deve prestar um culto de adoração quando você vem aqui ao domingo, ou na quarta, ou na sua casa? Por que nós devemos prestar esse culto de adoração? Por causa das misericórdias de Deus conosco. Quer o motivo? Colossenses capítulo 1. Olha que relato maravilhoso, irmãos, se nós não temos que nos prostrar diante de Deus e oferecer a nossa vida a Ele. Colossenses capítulo 1. Versículo 12 em diante. Ele já começa o versículo 12 dizendo: dando graças ao Pai. Isso faz parte do culto. Quando você presta um culto dando graças a Deus, agradecendo a Ele de todo o seu coração. Por que que nós fazemos isso? Dando graças ao Pai, que os capacitou para participar da herança dos santos na luz. Versículo 13, ele continua: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O que ele fez? Ele nos libertou do poder. Estávamos presos nas trevas, caídos no pecado, e Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Não é você que se transporta. Não é você, como nós cantamos no hino. Obras não salvam. Não é o que você fez, então você louva a si mesmo. Eu mereci e eu fui. Não. Ele nos transporta para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados.
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E olha só, e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha que maravilha! Nós que éramos estranhos, inimigos de Deus no entendimento. No quê? Entendimento. O mundo tem um entendimento que é contrário a Deus, inimigo de Deus. Nós éramos inimigos, mas Ele teve misericórdia de nós. E agora nos tornamos povo de Deus. Ele transformou você em filho dele. Por isso nós nos prostramos diante dele. E nós vamos fazer isso que Paulo fala aqui em Romanos 12. Ofereçam seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Por causa das misericórdias de Deus, nós nos prostramos e nos entregamos completamente a Deus. Ele continua: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, do entendimento, que era inimigo. Agora Deus renova o seu entendimento, renova a sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, a vida cristã, o verdadeiro culto, é um oferecimento que nós damos para Deus da nossa própria vida. Corpo e mente. Não existe essa coisa de sagrado e secular. Não existe essa dicotomia. Não existe essa separação. Para nós, cristãos, servos do Senhor, que fomos transportados para o seu reino, tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Por isso, o culto, ele cada momento da sua vida deve ser um culto a Deus. Portanto, nós não deveríamos dizer assim: vamos à igreja para adorar a Deus. Não só isso. Você deve dizer: vou ao trabalho para adorar a Deus. Vou para a escola para adorar a Deus. Vou namorar para adorar a Deus. Vou me casar para adorar a Deus. Lembra que eu disse que esse é o propósito da nossa criação? Adorar a Deus, dar glória a Deus, glorificar a Deus e gozá-lo. Ou seja, estar feliz em Deus, alegrar-se em Deus. E ele diz: não se conforme aos padrões deste mundo. Ou seja, a nossa mente, nosso culto, não adianta a gente, por exemplo, frequentar um culto aos domingos, mas lá no trabalho, lá em casa, nos relacionamentos, nós temos uma mente que é conformada à mente do mundo. Deus, Ele nos quer por completo. Não é só uma parte. Não é só fabricar um ritual.
Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. É em cada ponto da sua vida deve ser de adoração. Quando nós dizemos, vou prestar um culto, você deve pensar, vou oferecer o meu corpo, vou oferecer a minha mente, vou oferecer a minha vida como um sacrifício a Deus. Quando Abraão foi sacrificar Isaque, o que ele disse? Vamos subir o monte para o quê? Adorar. Prestar um culto. Sacrificou, entregou completamente. Portanto, o nosso culto verdadeiro, o seu culto realmente espiritual, é quando você, cada ponto da sua vida, é um ponto dedicado a Deus. Cada área da sua vida é uma área dedicada a Deus. O que é ser conformado aos padrões deste mundo? Aos padrões deste século? É a sua filosofia de vida, como você enxerga a vida. Como você enxerga as coisas. Por exemplo, na nossa reunião de jovens, nós falamos sobre isso e falamos sobre a questão do namoro. Qual é a sua ideia sobre o namoro? O namoro, ele não existe na Bíblia. É uma criação dos homens. Mas ele pode ser usado para a glória de Deus. É uma boa ideia quando você leva em conta que o namoro é para você conhecer melhor a pessoa para se casar. A ideia de Deus, então, é a seguinte, em questões de relacionamento. A ideia de Deus é a seguinte: Ele criou o homem e criou a mulher para serem uma só carne. Ele não criou homem e mulher para aproveitarem do corpo um do outro e tchau. Né? Isso é uma ideia do mundo. As pessoas do mundo têm essa ideia. Eles querem se aproveitar dos corpos uns dos outros sem o compromisso de ser uma só carne. Sem o compromisso do homem ser o provedor da mulher, o protetor da mulher. E a mulher sem ser auxiliadora do homem, ajudadora, a mulher que vai caminhar junto com o homem, que tem aquele compromisso. As pessoas não querem saber disso. As pessoas do mundo, então, têm essa ideia. E quando nós pensamos assim, não, vou deixar o fulano namorar, ou vou namorar aí 10 anos. E qual que é o problema? Nesses 10 anos faz tudo que era para fazer no casamento. Com essa ideia. Não, o que tem? Hoje é normal. Então nós estamos conformando aos padrões desse mundo. Mas os cristãos, os filhos de Deus, devem oferecer o corpo e a mente como adoração a Deus. Você deve ser conformado à mente de Cristo. Nós temos que deixar que Deus nos transforme pela renovação da mente, foi o que Paulo disse. Você deve ser renovado, tirar essa mente do mundo e absorver então a mente de Cristo. Como que nós fazemos isso? Pedro fala do desejar o genuíno leite espiritual, ou também pode ser traduzido genuíno leite racional, como ele está dizendo aqui, culto racional, culto espiritual. Desejando como crianças recém-nascidas, do alimento da palavra. Quando você se enche e se alimenta da palavra, você está conformando a sua mente, você está renovando a sua mente, se conformando à vontade de Deus. Por exemplo, Mateus capítulo 19. Olha como que Jesus encarou essas questões da vida. Mateus capítulo 19. Versículo 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu.
Como que Jesus olha para o casamento? Por exemplo, hoje você deve se conformar aos padrões desse mundo. Caso contrário, você vai ser perseguido. E como os jovens dizem por aí na internet, você vai ser cancelado. Se você não se conformar à cartilha do casamento homossexual, ai de você. Ai de você se você falar algo contra isso. E se nós começarmos a dizer, não, está tudo bem, é normal hoje em dia. Estamos nos conformando aos padrões desse mundo. Como que Jesus olha isso? Os fariseus vieram fazer uma pergunta. Jesus respondeu com o quê? Com a Bíblia. Ele disse, como que era no princípio da criação? No princípio, ele disse que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher. E que disse, por isso o homem se unirá, né, deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Isso é Bíblia. Como que Jesus enxerga? Quais lentes Jesus enxerga a vida? Ele toma decisões pelas lentes das Escrituras. Como que Jesus venceu as tentações do diabo? O diabo vinha com um argumento. Ele vinha com um padrão, com uma linha de pensamento, uma filosofia. E Jesus dizia, está escrito. Está escrito. Engraçado que os crentes hoje querem vencer o diabo queimando ele, né? Queima, diabo, tá amarrado e não sei o quê. E Jesus lá, está escrito, há 2000 anos atrás, está escrito. Como que você vence o diabo? Pela palavra. Como que você vence o mundo, essa filosofia aí fora? Pela palavra. Como que você renova a sua mente, blindando a sua mente desses padrões do mundo? Pela palavra. E quando alguém vier com essas filosofias, como vieram atrás de Jesus, Jesus está escrito. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus está assim. Portanto, assim deve ser o nosso culto racional. Você se oferece completamente a Deus e você não se deixa conformar com este século. Então, como que Jesus enxerga, por exemplo, a questão do casamento e do casamento homossexual? Esses dias atrás eu vi um vídeo de um militante homossexual dizendo o seguinte: eu quero que vocês me provem que Jesus falou contra o casamento gay. Quero que vocês me provem um versículo de Jesus falando que era contra, que ele não concordava. Eu falei, rapaz, vou te mostrar um versículo que você não está enxergando. Esse versículo. Como que Jesus enxerga isso? Se Jesus vivesse hoje, será que ele ia falar, não, tudo bem, né? Porque naquela época era assim, né? Mas agora não, agora mudou as coisas, né? Não. Jesus ia dizer, como que Jesus disse para os fariseus? Como que foi que o Criador criou as coisas no princípio? O padrão de Jesus é o padrão de Deus. É o padrão da criação. Deus fez as coisas de um jeito que era para ser daquele jeito. E está registrado nas Escrituras. Portanto, quando alguém vem diante de você, quando você se deparar com alguma situação, com qualquer coisa da sua vida, você deve dizer, como que Deus disse que deve ser feito? Isso é o verdadeiro culto racional. Você faz todas as suas coisas dedicadas a Deus. Não existe um ponto sequer que você diz, não, esse aqui eu posso fazer do dia que eu quero. A sua vida deve ser um culto. E você faz isso através das Escrituras. Olha para você ver outra filosofia para a gente encerrar. Pensamento do mundo, padrão do mundo e padrão de Deus. Esses dias atrás, eu tive um prazer de celebrar um casamento. E eu falei sobre isso aqui, lá em Gênesis capítulo 1. As pessoas do mundo têm um seguinte pensamento, elas demonizam o casamento. Casamento? Deus me livre de casar. Nunca. Casamento é ruim demais, credo. Quando alguém decide casar, o que as pessoas dizem? Pro noivo, meus pêsames.
Corre que dá tempo. Você tem certeza disso? Não sabe onde está entrando. Padrão do mundo. Filosofia do mundo. Filosofia qual? É ruim. Casamento é ruim. Casamento é algo que deve ser evitado. Mas olha só. Quem criou o casamento? Casamento é a ideia de quem? De Deus. Não foram os homens que criaram o casamento. Sabe qual que é a prova disso? É aquilo que eu disse sobre as civilizações. Todos adoram, não adoram? E em todas as civilizações existe casamento. Você já parou para pensar nisso? Casamento é algo universal, um conceito que está na mente de todos os seres humanos. Porque Deus, desde o princípio da criação do homem, Ele já criou ali o casamento. Deus criou o homem e a mulher para serem uma só carne. Olha só, depois que Ele disse, façamos o ser humano, versículo 26, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele disse, tenha domínio e tal. E no 27 Ele diz, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos. Ali Ele criou o casamento. Homem e mulher os criou para viverem juntos, serem fecundos. Ele constituiu a primeira família. Família, casamento, é ideia de Deus. Mas os jovens hoje, Deus me livre de casar. Só que o que eles querem? Desfrutar das bênçãos que Deus deu para serem desfrutadas no casamento, sem o compromisso do casamento. Aí os jovens namoram 10 anos, 15 anos. Aí um deles pega e diz, agora não tem jeito mais. Agora eu vou ter que casar. É como se fosse algo triste, sabe? Algo assim, não tem como prolongar mais, não. É uma filosofia do mundo. Casar por quê? Casamento é ruim para eles. Mas olha o versículo 31. Deus viu tudo o que havia feito. O que Ele fez também? Casamento, família. E olha o que Ele diz. E eis que era muito bom. Agora, o que é que Deus diz que é ruim? O mundo diz que casamento é ruim. Deus disse que casamento é bom. Agora, olha o capítulo 2, versículo 18. O Senhor disse ainda, não é bom. O que é bom? Casamento, família, constituir família, criar filhos, é ideia de Deus, é coisa boa. E agora Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Deus disse, não é bom que esteja só. Aí as pessoas do mundo, é bom, a vida ficar solteira é bom demais. Casar pra quê? Já viu alguma música desse jeito aí? Casar pra quê? Se eu gosto é de farra. Eu quero ficar só. Deus me livre de casar. Mas Deus disse, isso é ruim. Entendeu a filosofia do mundo e a filosofia de Deus? Quando nós estamos nos conformando à imagem, nos conformando aos padrões deste mundo, não nos deixemos conformar a esse século. Quando você deixa de observar a vida pelas lentes da Escritura, assim como Jesus fazia, você já está se conformando aos padrões desse mundo. Você está dizendo, eu não preciso que Deus me instrua. Eu sei o que é bom. Meu corpo, minhas regras. Só que a Bíblia diz para nós oferecermos nosso corpo, como nós lemos, como um sacrifício vivo para Deus. Por quê? O seu corpo é templo de Deus, templo do Espírito Santo. Então, dentro do cristianismo, não existe isso. Meu corpo, minhas regras, o importante é ser feliz, eu faço o que der na lata, o que der no meu coração, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não existe. Isso não é culto. Aí, muitas pessoas que têm esse pensamento vão lotar as igrejas aos domingos para cantar. Por quê? Deus vai me abençoar. Deus vai abençoar o meu projeto. Deus vai me dar. Deus vai fazer eu prosperar. Mas não está lá para prestar um culto e se conformar à vontade de Deus. Amém? Então que nós possamos, irmãos, deixar Deus renovar a nossa mente, para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que você renova a sua mente?
pelas Escrituras, absorvendo, para que você possa enxergar a vida através das lentes da Escritura, assim como Jesus. Então você vai tomar as suas decisões segundo a vontade de Deus. E isso conclui tudo que eu disse do começo. Isso será o seu culto racional. Cada parte da sua vida será um culto para Deus. Amém? Vamos orar. Eu sempre gosto de orar depois da ministração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Minha oração, ó Deus, nesse momento, é para que o Senhor nos ajude a viver a sua vontade. Nos ajude a nos oferecermos completamente ao Senhor, como um culto racional, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que cada área da nossa vida possa ser agradável ao Senhor. Que possamos enxergar todas as questões da nossa vida de acordo com a sua palavra. Que possamos tomar nossas decisões de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Porque existimos para te glorificar, para te adorar. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.